Olha, eu não queria falar sobre o Ciro, mas eu não me aguentei. Eu sei que eu vou perder seguidor, mas também não tô nem aí com isso, porque se a pessoa gosta do Ciro, assiste esse vídeo até o fim e não mudar de opinião sobre o que ele está fazendo, sobre como ele está agindo errado, aí pode ir mesmo. Agora vamos falar sobre o que o Ciro está fazendo. Ele deu uma entrevista ontem no Globo e o Ciro ele fez uma acusação bem grave ao Lula. Ele diz: o Sérgio Moro é suspeito, ou seja, suspeito para julgar o Lula, o Sérgio Moro é inimigo do Lula, não poderia jamais tê-lo julgado, mas o Lula é culpado sim. Tá. E ele diz: eu vi o Lula cometendo crime. Ele diz que é testemunha. E aí, essa é uma acusação extremamente canalha que o Ciro faz contra o Lula. Por quê? Porque se o Ciro diz que viu o Lula cometendo algum crime e ele não diz especificamente qual crime. Veja bem, o Lula foi condenado por um triplex, por uma reforma num apartamento que não era dele, que ele nunca sequer teve a chave, que ele nunca sequer dormiu lá. Tá, mas ele diz que viu o Lula cometendo algum crime, não diz qual. Se ele viu o Lula cometendo algum crime e ele não falou nada no momento, ele é cúmplice. E aí, ele é tão criminoso quanto ele diz que o Lula é. Porque se você vê alguém cometendo um crime e você não denuncia, você é automaticamente cúmplice. Então, se ele não denunciou, ou porque ele era ministro do Lula, ou porque lhe convinha, ele é tão canalha quanto ele diz que o Lula é. E ele diz que o Lula é muito canalha. Então ele é tão canalha quanto porque ele é cúmplice. E tem outro lado. Se ele diz que viu o Lula cometendo um crime e foi mentira, aí ele é mentiroso. Então tem só duas opções para o Ciro Gomes. Ou ele é tão criminoso quanto ele diz que o Lula é, e tão canalha, ou pior que o Lula, porque ele viu o Lula cometendo crime e não falou para ninguém, ou ele é mentiroso. E aí a gente pode dizer: ah, mas o Ciro, ele vai dizer que ele não tinha como provar que viu o Lula cometendo um crime. Pois bem, se ele era ministro do Lula, ele podia colher as provas e falar no momento oportuno. Ou ele podia simplesmente dizer: olha, eu não corroboro com esse governo, eu não apoio o que o governo Lula está fazendo e eu estou aqui apresentando a minha carta de demissão porque eu não gosto, o PT é corrupto. E podia falar o mesmo que o PSDB falava: o PT é corrupto, enfim, mesmo sem mostrar a prova, mas se ele é tão honesto como diz que é, e se o Lula é tão canalha como ele diz que é, ele podia ter feito isso, deveria ter feito isso, é obrigação dele, porque senão ele é cúmplice do crime que ele diz que o Lula cometeu, e a acusação que ele faz ao Lula é tão canalha que ele não diz qual crime. Então, ele não pode nem ser processado por denunciação caluniosa ou por difamação, não. Ele só diz: eu sei que o Lula é culpado, eu vi, eu sou testemunha, mas testemunha do quê? Ninguém sabe. E aí, tem uma outra coisa. Quando foi esse tal crime do qual ele está acusando o Lula na Globo? Quando foi isso? Porque se foi no governo Lula, tá, por que ele continuou no governo Lula? Por que mesmo depois dele sair do ministério no governo Lula, ele continuou apoiando o governo Lula, depois ele apoiou o governo Dilma, depois ele foi contra o golpe, depois ele disse que a Dilma era honesta? Tem alguma coisa errada. Ou o Ciro está jogando para o público, ou ele é uma das pessoas mais canalhas do mundo, porque ele viu um crime e ele continuou apoiando quem ele chama de criminoso. Não tem como. Aí o Ciro também diz que o Lula, a candidatura do Lula é uma fraude, que o Lula fez em 2008 era uma fraude, ele estava enganando o povo dizendo que ele seria candidato quando ele sabia que não seria, e que agora ele está de novo enganando o povo porque ele é ficha suja, e ele fala como se fosse candidato. O Lula em nenhum momento disse que é candidato em 2022, nem pode, porque você não pode fazer campanha antecipada. Mas ele diz que o Lula está com a mesma estratégia de fraudar o povo, de enganar o povo, de falar: o povo é mais... O Ciro diz: o povo é mais humilde, o povo não entende direito, e o Lula usa isso para enganar o povo. Pois bem, quem está tentando enganar o povo é o Ciro, dizendo que o Lula cometeu um crime, que ele teria visto o crime, mas não falou para ninguém. E o Ciro, quando ele se justifica, ele diz que não, ele deixou as coisas correrem. Mas não existe isso de deixar a coisa correr. Você vê alguém matando outra pessoa, se você não denunciar, você é cúmplice. E, enfim, não tem essa de deixar a coisa correr. Você é obrigado, a não ser que você esteja sob coerção dessa pessoa. E o Ciro nunca teve sob coerção do PT. O Ciro tem algum problema com o Lula, que começou no ano passado, um pouco antes da candidatura. A partir daí, o Ciro está se tornando um canalha contra o PT. É isso, são ataques atrás de ataques. E agora, a maior fraude aí do Ciro é ele dizer
que a candidatura do Lula era uma fraude. Veja, o Lula sempre disse, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu fui condenado sem provas, o Sérgio Moro é suspeito para me julgar. E aí o Ciro, ele dizia que não, que isso era tudo teoria da conspiração, lembra? E aí o que acontece? O Lula, se ele se diz inocente, o que ele deve para as milhões de pessoas que gostariam de votar no Lula? Ir até o final com a sua candidatura. Ele devia isso para essas pessoas. É dever do Lula ir lá e insistir na candidatura. Só que aí teve um momento que a coisa foi ficando difícil e que muita gente até no PT dizia, oh, não vão deixar o Lula ser candidato. Só que aí apareceu uma liminar da ONU, da Organização das Nações Unidas, que é formada por mais de 190 países membros, e o Comitê de Direitos Humanos, que tem 18 dos juristas mais respeitados do mundo. E o comitê deu uma liminar dizendo que a justiça brasileira tem que deixar o Lula ser candidato, tem que deixar o Lula ir aos debates, a entrevista na TV, como todos os outros. Aí o Ciro Gomes queria que o Lula fizesse o quê com uma liminar da ONU na mão? Uma liminar da ONU. Eu queria que o Lula simplesmente ignorasse, rasgasse a liminar da ONU e dissesse, não, eu não vou ser candidato, pode ser o Haddad, ou que o Lula fosse até o fim tentar ser candidato. O que o Ciro Gomes faria se ele, por algum motivo que ele considera injusto, ele não pudesse ser candidato, mas ele tivesse uma liminar da Organização das Nações Unidas? O Ciro ia desistir da candidatura, ele ia aceitar a injustiça, ou ele ia até o fundo, até a última consequência para tentar ser candidato e depois, se não desse, ele ia indicar quem ele quisesse que fosse candidato no lugar dele? Outra coisa que o Ciro diz é que o Lula dizia que a eleição, o PT dizia que a eleição sem Lula era uma fraude, mas depois não era mais. Por que apoiaram o Haddad então? Por que aceitaram? O PT tinha outra escolha? Eu não lembro do PT ter nenhuma outra escolha a não ser isso. A gente sabia que a eleição sem Lula é fraude, a gente não dizia isso. Quem era do PT, quem gosta do Lula, quem entende um pouquinho do processo eleitoral como aconteceu, já dizia muito antes, a eleição sem Lula é fraude, porque ele é o candidato. Nas pesquisas ele está preso sem provas por um juiz que está em conluio, e agora está provado que ele estava em conluio com os procuradores, cometendo vários e vários crimes contra ele e usando vazamentos seletivos na hora certa para fomentar a opinião pública contra o Lula, para fomentar e fazer crescer o antipetismo, que é o antipetismo que o Ciro agora está tentando surfar, e surfando bem mal. Ele tem que ter umas aulas de surf para surfar nesse antipetismo que não está funcionando. Então, o que o Ciro Gomes queria que o Lula fizesse? Que ele desistisse? Não. A gente dizia, eleição sem Lula é fraude. E a gente ainda diz, eleição sem o Lula foi uma fraude. Não ia ser uma fraude, foi uma fraude sem o Lula. Só que o PT não tinha outra escolha, o Lula não tinha outra escolha, ele tinha que apoiar o vice dele, que era o Haddad. E o Ciro, inclusive o Ciro Gomes, ele foi, todo mundo diz lá no PT, o Ciro Gomes foi convidado, o próprio Ciro admite, para ser o vice do Lula e para encabeçar a chapa, caso o Lula não pudesse ser candidato. Ele diz, aí eu não aceitei participar de uma fraude. Peraí, hoje o Ciro Gomes, primeiro ele diz que ele viu o Lula cometendo crimes, mas não falou nada, tá? Por quê? E agora ele é tão honesto que ele diz que não, eu não falei nada só para deixar as coisas rolarem, mas o Lula não é inocente, tá? Mas ele não podia participar do que ele chama agora de fraude por 1 mês e meio, 2 meses, ganhar a eleição, e todo mundo sabe que com o apoio do Lula, ou sem até, o Ciro Gomes no segundo turno ganhava do Bolsonaro, e hoje o Ciro Gomes seria presidente do país. Então um cara que viu o Lula cometendo crime, nas palavras dele, mas continuou sendo ministro do Lula, continuou apoiando o governo do Lula, continuou apoiando o governo Dilma por tantos e tantos anos, aí estava ok. Mas para participar do que ele chama agora de fraude por 2 meses não estava? Não, tem alguma coisa errado. E Thiago, eu não cobro coerência 100% de ninguém. Ninguém é coerente 100% do tempo. E gente que é nosso aliado hoje pode ser nosso inimigo político amanhã. E vice-versa, alguém que é inimigo político hoje pode ser aliado amanhã para uma coisa ou para outra. O Alexandre Frota era inimigo, em algumas coisas ele vai ser aliado do PT, em outras coisas ele vai ser inimigo do PT de novo. Olha, isso acontece com tanta gente na política. O Ciro Gomes era aliado, agora não é. Mas é um pouco de coerência, um pouquinho de coerência, porque não faz sentido nenhum a narrativa que o Ciro está tentando montar aí. Pelo que eu entendo de comunicação, eu falo sempre aqui, se o Ciro quiser uma dica, para que tá feio. Tá feio, você não tá ganhando espaço entre a direita e entre essas pessoas que não votaram em ninguém, não tá ganhando,
e você está perdendo espaço na esquerda. E se você, Ciro Gomes, conseguir chegar ao segundo turno na próxima eleição ou numa eleição futura, você vai precisar dos votos de gente que gosta do Lula. E você está se queimando muito com esses eleitores, porque eles já não confiam mais em você. E quando você diz que viu o Lula cometendo crime, mas não denunciou, você está dando um prato cheio para a direita, essa direita que também quer pegar os anti-bolsonaristas, que também são antipetistas, que são cerca de 50, 60 milhões de eleitores, essa direita que tem Dória, Witzel, todos os que correm por fora do Bolsonaro, eles têm um prato cheio aí para te massacrar nas próximas eleições e de comunicação e de manipular a opinião pública, eles entendem muito, mas muito melhor do que você, Ciro Gomes. Então, você está se queimando com uma parte do eleitorado e você não vai ganhar outra parte. É capaz de você virar uma Marina Silva, que em 2014 teve 20 milhões de votos e aí em 2018 ela teve 5 milhões, não teve nada, foi uma zero à esquerda na eleição. É isso que vai acontecer contigo, Ciro Gomes, se você não mudar essa estratégia, porque tá ficando feio. Não tem coerência nenhuma. É como eu disse, ninguém é coerente 100% do tempo, mas tenta manter o mínimo assim, porque senão não dá. É isso, gente. Se você gosta do Ciro Gomes, mesmo depois do vídeo, comenta o que você acha da estratégia dele. Se você não gosta do Ciro Gomes, também comenta. E não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, que aqui tá todo mundo pró-Brasil. Seja, caso o Ciro mude de estratégia e volte a ter coerência, ou seja, pelo lado do Lula, mas pela esquerda para acabar com as desigualdades e para tirar a direita do poder. O Ciro está tão incoerente que eu já nem sei mais se ele é esquerda ou direita. O fato da vice dele, a Cátia Abreu, ter votado a favor da reforma da Previdência, diz muita coisa. Apesar que o irmão do Ciro, o Cid Gomes, que falou o Lula está preso babaca, o Cid Gomes votou contra, mas eu nem mais sei se dá para confiar em alguma coisa do que o Ciro diz. Então melhor ele mudar de estratégia, porque está ficando feio. É isso, gente. Falou.